Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. E tem mais mensagem aqui da nossa galera. Tá mandando aqui, ó, o Marcelo, é isso? Deixa eu ver aqui. O Marcelo, ele diz o seguinte: boa tarde, minha época de criança era a mãe que cortava o meu cabelo. Ué, Marcelo, eu não sei cortar nem minha unha da mão. Eu corto a unha, eu corto o dedo e não corto a unha. Eu não tenho jeitinho pra essas coisas, mas tem mulheres, tem homens que cortam cabelo, né? Conseguem cortar dos filhos em casa, mas eles querem salão porque eles querem jogar videogame. Ah, tem videogame. Imagina, tem os jogos, tudo que eles querem lá, tem mesa de sinuca. Cortar cabelo é é o menor dos problemas ali, então. Eles querem só socializar. E outra, eles iam no meu salão com a minha cabeleireira. Agora eles querem só do pai, por causa disso. Tá aí. Mas boa, Marcelo, boa. E o Jalmor tá falando do chuveirão de Jaguaruna. Já não foi. Não conheço. O chuveirão de Jaguaruna tem que passar por lá, tá, Lê? 5h22, temperatura em Criciúma 22 graus, céu lindo nessa terça-feira de 28 de maio, última semaninha de maio, passou. E nós temos o prazer de receber aqui no estúdio o Abner dos Santos, que é psicólogo, especialista em relacionamento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, gente, boa tarde, pessoal, muito boa tarde. Que bom recebê-lo hoje, pra falar de relacionamento. Ô, negocinho complicado, hein? Negocinho complicado. Quem nunca tem uma história ruim, um trauminha vinculado ao relacionamento? Não é? Eu acho que quem tem no singular é sortudo, porque tem que ter um acentinho ali, tem no plural. Se não teve, ainda vai ter, né? Quase que algo profético nesse sentido. Por que é tão difícil se relacionar, Abner? Porque o ser humano é complicado e, resumidamente, mas também por conta da falta de comunicação, assim. Acho que as pessoas elas são criadas de uma maneira muito particular, né? E tem uma visão de mundo muito particular também, como se fosse dois universos. Uhum. E quando tem uma falta de comunicação entre esses dois universos, tem a possibilidade de ter briga. Sim. Então, porque são formas de ver o mundo diferentes. Então a gente espera coisas que a outra pessoa nem faz ideia do que a gente está esperando. E o contrário também se aplica, né? Então, às vezes, até aquilo que a gente sente em relação a uma situação, a outra pessoa nunca vai sentir na mesma intensidade. Ela vai conseguir compreender de uma forma racional e pode fazer por uma questão de empatia. Mas ela nunca vai conseguir entender afetivamente, porque aquele sentimento vinculado a uma situação que é importante para ti está vinculado à tua história de vida, não necessariamente à situação atual, né? E esse peso é muito difícil de bater. E as pessoas não conseguem. Então, a melhor forma que a gente tem de diminuir toda essa complexidade é justamente se comunicando. Que é algo cansativo também, né? Sim, às vezes a gente só quer ser cuidado. O segredo é seria, então, a comunicação. Em tese, né, em linhas gerais, né, o relacionamento, para ele dar certo, ele tem que ter uma boa comunicação. Mas aí vem a questão como, né? Porque você acabou de falar, para não ser cansativo e não ficar uma coisa mecânica. Temos que conversar, né? Precisamos conversar. A tal da DR, né? Exatamente. E aí? Então, tem várias formas de fazer isso, né? Uma particular que eu prefiro é quando a gente tá tomando vinho, fazendo uma janta, fazendo um almoço. Não sabe preparar aquela situação tensa, né? Não precisa ser tenso, não precisa ser tenso. Pode ser algo mais tranquilo, assim. Mas para isso a gente tem que entender uma coisa, assim, que razão conversa com razão e emoção conversa com emoção. E as duas coisas não dialogam. Já tô até anotando no meu caderno. Pode anotar. Razão é igual isso aí, razão. Ó, já que a gente tem muitas brigas, né, e a comunicação é uma forma de resolver, esse ponto é extremamente essencial e eu acho que ele é o ponto inicial nas brigas numa relação. Que a gente não entende que razão conversa com razão e emoção conversa com emoção, e as duas coisas igual água e óleo. Elas não... Exemplo. Tá. A pessoa ela chega muito intensa, ela tá frustrada, ela tá triste, ela tá cansada. Emoção, exatamente. Ela, né, pro parceiro, pra parceira, ela fala sobre isso e a outra pessoa vem oferecer solução. A pessoa tá tentando usar um argumento racional. Não é momento de tu dar uma solução para aquele problema. Acolhe, sabe? A pessoa tá no trânsito, a pessoa tá frustrada, né? Porque o trânsito tá parado, pegou o trânsito de Criciúma às 5h30, tá indo pra Unesc, tá 40 minutos no mesmo lugar. Razão. Não saiu do semáforo, do segundo semáforo, e ela manda uma mensagem frustrada ou frustrado, falando: emoção. Meu Deus, eu tô cansado, tô estressado, esse trânsito não anda. Daí a pessoa vai lá e fala: por que tu não pegou o carro mais cedo? É bem o que eu lembrei. Não é momento de falar isso. É momento de falar: poxa vida, que pena, né?
que triste isso, Então né? aproveita e escuta uma música. Nossa, amor, realmente tá muito frustrante, né? Chega em casa, vou, sei lá, preparar uma janta pra gente. A pessoa chega, tu dá um abraço nela. Sabe, ver um filme junto. Resolveu todos os problemas do mundo, Abner. Não, Você tem a exatamente. fórmula. Resolveu sem resolver o problema, né? Porque não é sobre isso. Então a pessoa lá oferece, por que tu não baixou o Waze? Sabe, gente, não é o momento de tu oferecer solução, é o momento de dar acolher. Então, e quando que é o momento da razão? Vocês estão conversando, estão numa viagem de carro, por exemplo, pegou um Airbnb, tirou um final de semana pro casal, e daí vai aproveitar, e daí tá lá conversando, sabe aquele papo que a gente tem, né? Indo viajar, tu fala, amor, abaixei o Waze aqui, ó, isso aqui me ajuda a não pegar trânsito, né? Pra quando não acontecer contigo de novo. Então, a verdade, ela é sempre muito bem-vinda, mas não em todos os momentos. E não imediatamente. Imediatamente, porque tu só vai comprar briga. Mas não é porque as pessoas estão muito egoístas, Abner, assim, ó, ela quer, na verdade, ela não quer te dar uma solução, ela quer se livrar, de alguma forma, ela quer demonstrar aquilo, ela quer se mostrar que sabe, ou ela quer te provar um ponto, e não, por isso que ela não consegue enxergar esse tempo de olhar e falar assim, não, aqui não é hora de eu falar, aqui é hora de eu escutar. Acho que talvez também tem uma coisa muito importante aí, simples, que é a falta de empatia. Às vezes é só falta de empatia, né? E geralmente é por parte do homem, se a gente fala de relacionamentos heterossexuais, né? Isso é bem comum em homem, né? De querer solucionar, de querer resolver. Esquece essa parte simples, que às vezes dá um abraço, é acolher, concordar. Sim. Essas regras também servem para casais homossexuais? Com certeza, mas daí vai do perfil de cada pessoa, assim. Sim. É porque quando eu falo sobre de relacionamentos heterossexuais, é porque... e a gente estava conversando antes da entrevista sobre a questão do ciúme, e a gente entrou na problemática dos relacionamentos heterossexuais. Por exemplo, mulheres fazem 9 horas a mais que homens em trabalho doméstico. A gente tem uma série de problemáticas. Então, se é esperado isso mais do homem, né? Por conta de uma série de fatores, até de como a gente cria o homem. De que não pode chorar, de que não pode demonstrar emoção, que chorar é coisa de mulher. Sabe, mulher engole o choro? Menino. E daí a gente só ensina os homens a reprimirem. Então, tem uma série de fatores, e por isso que eu usei como exemplo. Daí, em relacionamentos que não são heteronormativos, daí vale a reflexão do casal em si. Sim, porque é algo que homem e mulher têm algumas características diferentes. Quando o relacionamento é homo, né, até deve ser alguma situação, pode ser que haja diferença também, mas isso também é um assunto mais complexo. Agora, essa questão aí de inteligência emocional, viu? Eu tenho visto que nas escolas, né, e os pais estão aprendendo junto, eles estão abordando muito bem. Na escola dos meus filhos, eles abordavam muito bem a inteligência emocional, de você poder chorar, ter que expressar os sentimentos, que raiva não é ruim, que inveja pode não ser ruim, pode ser algo positivo, porque você tem que saber expressar os sentimentos. Eu acho tão legal falar de inteligência emocional, as pessoas quase falam um pouco, assim, né? E dentro da questão do relacionamento, né? Nós abordamos aqui, nós escolhemos 2 temas, independência emocional e ciúme. O que é independência emocional? A dependência emocional? Independência emocional. Independência emocional? Bom, um ponto vai responder o outro, quando a gente fala de independência ou dependência emocional. A independência emocional ou a dependência emocional, ambas conseguem explicar a mesma questão, que é o seguinte: é quando a gente sabe que a gente não depende emocionalmente da outra pessoa. Sim, isso está no nome. Sim. Mas é quando a gente sabe que a gente não precisa daquela pessoa para sobreviver. A gente não deposita algo nessa pessoa que a gente deveria desenvolver sozinho. Sim. E a dependência, no caso, a dependência emocional, que é a pessoa que depende do outro. Isso estraga o relacionamento? Com certeza estraga o relacionamento, porque acaba exigindo do outro muito mais. É porque, assim, biologicamente, a gente tem 3 formas de reagir perante uma situação: luta, fuga ou congelamento. É como o nosso corpo se comporta. Quando a gente está em estado... Vamos pegar a questão do abandono. Qual foi o termo que tu usou? O detox? Detox do homem? Não. É a pessoa dependente emocional, né? Sim, dependente que emocional. Que pode ser ruim pro relacionamento, né? Tá, vamos supor que a dependência emocional é porque a pessoa não desenvolveu algo que ela deveria desenvolver. Como, por exemplo, a autonomia. Porque ela não desenvolveu a autonomia, ela acha que depende da outra pessoa e ela tem medo de abandono. Ou medo de ser trocada. Vou pegar isso como exemplo, acho que fica mais fácil. Diante dessa situação, ela pode reagir de 3 maneiras. Ela pode lutar, fugir ou congelar. A luta
é quando a pessoa tenta hipercompensar aquele medo. Ela tenta lutar contra aquele medo. Como que ela vai fazer isso? Ela vai exigir do parceiro ou da parceira. É quando vai exigir a localização, fotos do lugar. É quando vai instalar um aplicativo espião para saber onde que a pessoa tá. E tem aplicativo para isso, para saber onde que a pessoa tá, quantos % ela tem de bateria, atualizado. É Tem bizarro, mesmo, é tem bizarro, mesmo. é bizarro. Mas existe. Existe. E se existe é porque tem demanda, né? Claro. Existe é porque tem Sim, demanda. sim. Daí a pessoa ela vai tentar. Vai tentar procurar e monitorar essa pessoa de qualquer maneira. Isso é a luta. Sim, a fuga ela vai fazer de tudo para não sentir esse abandono. Então ela vai beber, ela vai usar droga, ela vai jogar. Então, quando ela vai se sentir Ou ela vai negar abandonada, que não, ela não, vai não. jogar videogame, por exemplo. É literalmente fugir do... Fugir para não sentir. Tá. Exatamente, vai fugir. E o congelamento seria algo como aceitação. Então a pessoa vai fazer de tudo para agradar o parceiro. Porque ela tem medo de ser abandonada. Então é como se fosse uma aceitação. Uma tu tenta, a fuga tu tenta não sentir. E o congelamento tu Você sente aceita até demais. tudo. E daí tu aceita tudo. Tu não quer desagradar porque tu tem medo de desagradar e o parceiro te abandonar, por Sim, exemplo. a gente vê que ao longo das gerações os relacionamentos mudam, né? Novas formas de relacionamento, enfim, são situações diferentes. A gente vive hoje numa era da comunicação, uma era do monitoramento, uma era de rede social, de mundo digital, que você vive no real e também lá dentro, nos dois. Dentro disso que você apontou aqui, né? A luta, da fuga e do congelamento, hoje as pessoas de que forma reagem mais? Diante da sua experiência como especialista em relacionamento, sabe, né? Como as pessoas reagem mais, Eu acho me que identifiquei se em uma identificou. delas aqui. A gente sempre vai adotar alguma delas, assim, porque Sim. é muito difícil a gente ter um ser humano funcional e perfeito, ou com todas as necessidades básicas que foram supridas no nosso desenvolvimento. Então, Sim. geralmente, em algum momento a gente vai utilizar alguma Sim, dessas formas para sim. lidar com o mundo, assim. Mas a hipercompensação, né, essa exigência do parceiro absurda e o congelamento. E o congelamento também é os que eu mais percebo assim nos atendimentos que eu faço. Sim. Que é a pessoa fazendo de tudo para agradar o parceiro e tem medo de dizer o que gosta, o que pensa, o que quer. E quando a gente vai aprofundar, é esse medo aí. É o medo de ser abandonado, de ser trocado, de ser rejeitado. Sim, aí entra num assunto, até que eu tava comentando antes, a gente falar um pouquinho de ciúme também, né? Tem o ciúme também, tudo. Olha, pra falar de relacionamento, a gente ficaria semanas aqui com o Abner. Ficaria. Adorei o Abner. Ficaria. Adorei, tá? Você vai ser muito convidado aqui, pode ser? Fica à vontade. Ô Abner, a gente tava vendo agora que tem um trend no TikTok, né, de mulheres, né, que estão promovendo, são mulheres heterossexuais, né, que têm uma certa idade e que estão promovendo uma campanha de detox do homem, né, porque elas acham que carregam um peso muito grande dentro de um relacionamento e não querem mais passar por isso. Certíssimas. Como é que é? Disserte sobre o assunto. Discorra. Conte-nos mais sobre isso. Tem uma dissertação. Tem uma psicóloga, é a Valesca Zanello. Ela é uma psicóloga que estuda gênero, doutora na área. E ela escreveu um livro muito bom, inclusive, para o público geral, que foi um livro derivado da tese dela de doutorado e que virou um livro também. Que é A Prateleira do Amor. Que ela fala sobre exatamente isso que essas meninas estão fazendo. Que ela falou que é o seguinte: a gente ensina socialmente as mulheres a amarem os homens e os homens a amarem as coisas. Então, as mulheres, sim, se preocupam muito mais com os relacionamentos. A demanda muito maior sobre relacionamentos é as mulheres que procuram ajuda para resolver o relacionamento. E quando a gente entende, não necessariamente os parceiros querem resolver aquela demanda. Então isso é algo bem comum também, justamente porque a gente ensina o ideal de sucesso para as mulheres ter uma relação. Então a gente vê uma mulher de sucesso profissionalmente, mas que é solteira. Não tem o mesmo peso que um homem que é solteiro e que tem sucesso profissional. Com porque ele certeza. foi uma abdicação de foco. Ela foi porque ninguém quis, ou porque é uma pessoa ruim. A gente vai ter alguma associação negativa. Sim. Ou porque ela diferentemente prefere o do trabalho homem. do que construir uma família. Exato, a gente vai fazer Ela é alguma sempre associação colocada da negativa. forma negativa. E o homem, a gente vai dar alguma justificativa que é positiva no fim das contas. Exatamente, Abner, tem Então razão. esse detox é porque as mulheres, são dado real no Brasil, fazem em média 9 horas a mais de trabalho domésticos que os homens, e ambos trabalham, né? Justamente porque a gente espera da mulher esse zelo, tanto da casa, quanto com o filho, quanto com o relacionamento. Enquanto que a gente ensina os homens a amarem as coisas. Então a gente tenta jogar os homens pro mundo, né? E o homem geralmente não tem esse zelo pro relacionamento quanto as mulheres têm. E isso entra no... Só pra... Sim. Daquele debate que a gente tava conversando, da empatia.
Né? A mulher, ela vai procurar trazer uma demanda, e aí a gente ensina o homem, entre várias coisas, inclusive a não reprimir as emoções, e vai faltar diálogo na parte dele. Então a gente, além de direcionar para algo que não é para o relacionamento, aquilo que ele pode fazer pelo relacionamento geralmente não tem empatia, porque foi ensinado a reprimir as emoções. Sim, sim. Isso que realmente, né, é um tema que a gente poderia ficar semanas aqui, Semanas falando. resumida, para ter um panorama geral. Você falou aí de empatia, né? Nós tivemos um ouvinte aqui, que é M3 Móveis. O Messias. Já dei um merchan aqui pra ti, Messias, querido. Ele disse: nem sempre você deve ser sincero, e sim ter empatia e ficar calado. Acho que faz sentido. Deixa um momento de sinceridade para outro momento. É aquilo que a gente estava falando antes ali, né? É que tem uma linha muito tênue, eu acho, né, Abner, da gente... quem se conhece sabe esse limite, assim, ó, eu não vou depositar em você a minha insatisfação. Então, é meio óbvio que é meio clichê, mas o autoconhecimento seria um caminho muito, muito mais fácil se as pessoas soubessem pelo menos identificar essas frustrações, essas questões, para não depositar no outro, já começar meio que a relação empatado, sabe? Eu sei que eu tenho essas falhas, eu sei que aqui é onde eu me machuco, onde aqui não é real, então eu já vou te avisar, ou pelo menos já não vou tentar sempre estar ligada. Sim. Que eu posso jogar isso em você e que na verdade não é culpa sua, né? E é importante, inclusive, desenvolver essa habilidade para tu, às vezes tu não vai exigir do parceiro, mas demonstrar aquilo que te incomoda numa conversa, tomando um vinho, tranquilo, ali ó, fazendo a janta, exatamente. Sim. Sabe? E tu vai lá, fala a forma como tu pensa, o que te chateia a outra pessoa também, sem exigir do outro algo que no fundo é teu. Então assim, a gente tem algumas necessidades básicas do ser humano que elas precisam, que são necessárias pra gente ser um ser humano saudável. Carinho, compreensão, segurança. Criança, por exemplo, precisa muito de rotina. Ela precisa ter segurança de como vai ser o dia dela, de segurança para conseguir explorar o ambiente, de afeto, Então, isso é extremamente importante. E por isso que a gente está falando mais sobre educação socioafetiva. Porque é extremamente importante, né? Isso vai surgir depois da pandemia. Porque antes da pandemia a gente não falava tanto. Psicólogo é coisa de maluco. Daí, com a pandemia, vem a urgência e se populariza. Por isso que teve uma demanda absurdo, inclusive, por atendimentos terapêuticos. Então mas enfim, a gente precisa dessas coisas básicas que nem sempre são atingidas, não necessariamente porque tem um pai, uma mãe que são ruins, mas tem que trabalhar, tem outras demandas, né? Às vezes não vai ter paciência por conta disso. Sim, e não e vai faltar, e daí por faltar a gente cresce com aquela falta e vai ver o mundo a partir também daquela falta. Daquela frustração que a Ali estava falando. Ai, gente, o tempo tá voando Fez aqui, sentido. né? Nossa, mas é muito sentido. Ô, Abner, eu já queria falar em cima, mas daí eu quero pular pra próxima pergunta, bom, né? Porque né? eu quero aqui fazer uma terapia com o Abner agora. Mas acho que ele tá aí pra isso. Não é bom, gente. Não mas é. aqui, ó, nós também tínhamos, já falamos de detox do homem, ali, desse movimento TikTok, independência emocional, o ciúme, né? O ciúme hoje com as redes sociais. Com a gente podendo ver onde as pessoas vão pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e um like, e uma curtida, e daqui a pouco o ciúme tá maior que antigamente, que os olhos não viam nada e o coração não sentia. Pergunta complexa. Porque a internet é uma ferramenta, né? Que você pode usar, e como uma faca de dois gumes, você pode usar para as duas coisas. Então ela intensifica algo que já existe, ela não cria. Ela intensifica algo que já existe. Também, né? E amplifica, exatamente. Então ela só dá mais ferramentas para tu cobrar aquilo que já tá ali. Entendeu? E daí ou pra as redes você sociais, ver onde não tem também, porque aí você tem o viés, né? Exatamente. Você busca, eu vi e E daí tu tá lá com ciúme, né? Daí tu parceiro, tem um vídeo no Instagram, no TikTok, daí a pessoa vai lá e fala: se o teu namorado não te responde em 30 minutos, ele tá te traindo. Pronto. Você fala assim, meu Deus, pronto, era tudo que eu precisava, tá aqui a comprovação. Então vai lá e personifica. Isso. Meu Deus, quase que não sai. O medo, entendeu? Sim. E fora a questão de você sempre olhar a grama do vizinho ser mais verde. Tá, mas olha só, o relacionamento da Gica é melhor que o meu. Vou propor uma a gente coisa mostra aqui, o que a gente quer mostrar, né? Pessoa é honesta, tal. Aí vai ali, clicou uma pessoa de biquíni, né? Um homem clicou. Daí a mulher, mas... E às vezes não tem nada a ver mesmo, só clicou porque achou legal, tal, né? Tem mas a ver sim. Cara, eu não vejo isso. Mas vejo. Assim, se fosse na praia, o homem não ia ficar falando assim, ai, que legal. Por isso né? que ele faz na internet, porque ele tá escondido. Ai, sei lá, eu sou de boas, gente. Eu não vejo maldade nessas coisas aí. Mas enfim. Mas hoje, então, você respondeu, ela não cria, ela intensifica.
né? E as pessoas são muito ciumentas ainda, as pessoas não estão evoluindo. Então, é que o ciúme é um misto de vários sentimentos, assim, de raiva, de ansiedade e de medo. Inclusive sobre o medo de perder o privilégio que a gente tem na vida daquela pessoa, né? Então, o medo é algo complexo, que vai estar vinculado à nossa história de vida também. Quando a gente fala, por exemplo, do medo de abandono, se falta afeto, né, pais e mães ausentes emocionalmente, vai faltar afeto. Sim. E se falta afeto, a gente vai de uma daquelas maneiras, tentar hipercompensar, lutando, ou fugindo, ou congelando. Então a gente vai depositar no relacionamento essa falta, que pode vir através de um ciúme, seja um ciúme de ansiedade, que é o ciúme que a gente fica imaginando, né? Então a pessoa, o parceiro fala, amor, vou jogar bola com meus amigos. Aí tu pensa, pronto, né? Quem é a Sim, quem é a sirigaita? Vamos usar esse termo. Sirigaita. Quem é a sirigaita que vai estar lá, né? A Maria Chuteira. E vai ficar imaginando, né? Esse é de Daí a ansiedade. pessoa, isso. Daí a pessoa, né, atrasa e tu já pensa mil coisas e a imaginação não tem nenhum limite, né? Então a gente utiliza dela para o que não é bom. Tenho eu esqueci o termo correto, mas é como se fosse de privilégio. Tá. É quando a nossa posição de privilégio na vida daquela pessoa tá ameaçada. Mas tem um problema, é quando a gente quer ser sempre a pessoa principal da vida do parceiro. Entendi. Seria Aquela quase centro das atenções. seria quase um ciúme de atenção. Tipo, eu dou mais atenção pra você do que pra ela. E pra qualquer aspecto. Então a gente chega assim, nossa, eu cheguei assim, falei, nossa, amor, cheguei em casa, falei, nossa, amor, tive um papo super bacana hoje lá na rádio. Daí ela fala assim, tá, por que comigo tu não tem um papo legal? Ai, nossa, essas pessoas são horríveis. Sim. Aí, mais os outros dois, que nosso tempo tá indo, são 4, né? Isso. O de ansiedade, o de privilégio. O retrógrado. O retrógrado, o que é o retrógrado? Como assim meu amorzinho já teve um passado, hein? Como assim o meu amorzinho já amou outra pessoa? Como assim o meu amorzinho teve uma vida antes de me conhecer e sabia... E foi boa, né? Nossa, e pior, sentiu prazer ainda. Sentiu prazer, sentiu felicidade. Não se arrepende. Eu nem sabia dessa nomenclatura, mas olha só, é bem comum, é bem comum. É bem comum esse. E daí o parceiro vai lá e cobra a parceira, né, sobre a postura, sobre... O que você vai fazer com o seu passado, né? Exato. Que E pior, como se devesse explicação, né? Não. Como se tivesse que justificar a tua vida pro marmanjo que tu conheceu depois, né? Como se o Imaculado lá, né, fosse santo até conhecer a pessoa. Tu não beijou na boca, né? Tu não se envolveu com ninguém. Você nasceu do Divino Espírito. E o último, pra gente finalizar... ai meu Deus, esqueci o nome. Mas é quando a pessoa ela não compartilha mais a realidade com a gente. É um ciúme... quase como psicótico. Doentio. Assim. Isso. Aquele ciúme doentio de novela. Exato, que tipo, tu tem a certeza que a pessoa tá te traindo e nada te convence do contrário. Que é completamente descolado da realidade. Exato. Já pra começar tem que procurar uma ajuda. Isso, né? e esse ciúme geralmente tá vinculado com algum transtorno. Tá. E daí por isso precisa de ajuda profissional com psicólogo e com psiquiatra. Sim. Abner, que bom, vai ter que adorei. voltar, vai ter que voltar. Claro, tá? Eliel, nós vamos chamar o Eliel ali pra marcar, problema. nosso produtor. Qual é o seu arroba pro pessoal te conhecer? Abner Arroba? Mudo Santos. É tipo como se fosse Abner de Santos. Era de Delfino e eu não percebi até ser tarde demais. Bom demais. Abner de Santos, de mudo. Adorei. Adoramos. Obrigada, volte sempre, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Valeu, gente. Intervalo, tem previsão do tempo e não sai daí.